Olá, vamos falar hoje sobre um tema que um estudo devocional aponta como um perigo que a gente muitas vezes deixa passar batido: a indiferença espiritual. É uma reflexão interessante, né? Sobre como a gente pode se acostumar tanto com uma mensagem a ponto de, ironicamente, parar de ouvir de verdade. Bora mergulhar nisso? Então, o estudo já começa com essa pergunta bem direta, para fazer a gente pensar: será que a gente corre o risco de acabar banalizando a fé? A ideia aqui é que, sabe, na correria do dia a dia, o sagrado pode virar só mais uma coisa na lista, algo comum. E a reflexão mais profunda é essa: será que estar tão perto da fé não está de alguma forma nos impedindo de enxergar o poder real dela? E aqui vem um ponto que é assim crucial nesse estudo. Negligência espiritual não anula as consequências. Sabe, não é porque a gente ignora um problema que ele deixa de existir. A indiferença, nesse caso, não serve de escudo. Pelo contrário, ela só nos deixa mais expostos, mais vulneráveis a consequências que, segundo o texto, uma hora chegam. Bom, agora a gente vai para o centro da análise. O estudo foca numa passagem bem específica do Evangelho de Mateus. E olha, é uma das advertências mais pesadas, digamos assim, de Jesus. E ela é direcionada justamente para cidades que, teoricamente, deveriam saber o que estavam fazendo. A primeira coisa que o estudo chama atenção é a palavra usada aqui, increpar. Jesus não está só ensinando, não. Increpar é repreender, sabe? Chamar a atenção de um jeito público, sério. E o que é mais chocante, talvez, é quem ele está repreendendo. Justamente as cidades onde ele tinha feito mais milagres. Tá, mas qual era o problema então? E o estudo devocional deixa isso bem claro. Não faltavam evidências, não faltavam provas. Muito pelo contrário. Cidades como Corazim, Betsaida, elas viram coisas extraordinárias, tiveram acesso a tudo. E a reação delas foi nenhuma. Elas simplesmente não mudaram nada. E é agora que o argumento de Jesus, segundo a análise desse estudo, fica muito poderoso. Para mostrar o tamanho da gravidade da situação, ele faz uma comparação que, na época, deve ter sido um verdadeiro choque. Ele coloca essas cidades, que eram privilegiadas, lado a lado com cidades pagãs famosas por serem, bem, o oposto de santas. Essa tabela aqui organiza bem a ideia. De um lado, a gente tem Corazim, Betsaida, Cafarnaum, as cidades que viram tudo. Do outro, Tiro, Sidom, Sodoma, que não viram nada disso. E a afirmação de Jesus uau, é radical. Ele diz que se essas cidades pagãs tivessem tido a mesma chance, elas teriam se arrependido. A conclusão que o estudo tira disso é direta. O juízo vai ser mais pesado para quem teve o privilégio e não fez nada com ele. E quando o texto fala em pano de saco e cinza, é importante entender que isso não é só uma poesia. O estudo ressalta que, para a cultura da época, isso era o gesto máximo de arrependimento. Era um ato público mesmo, de se humilhar, de mostrar para todo mundo: eu mudei, estou virando a página. Era um negócio bem sério. E tudo isso leva a gente ao princípio central que o estudo extrai dessa passagem toda. É uma ideia que a gente até conhece. Privilégio aumenta a responsabilidade. Quanto mais se recebe, mais se espera. Vamos ver como essa lógica se desenrola. A lógica que o estudo apresenta olha, bem direta. É um passo a passo. Primeiro, a exposição. Essas cidades testemunharam muitos sinais divinos. Segundo, a reação. Indiferença total. Não se arrependeram. E por último, a consequência. Por causa disso, a responsabilidade dela se torna muito maior. Aquele privilégio todo vira um peso. Ok, legal. Mas, e aí? O que essa história tão antiga tem a ver com o nosso mundo hoje? Pois é, o estudo devocional argumenta que esse alerta talvez nunca tenha sido tão relevante. Ele conversa diretamente com a nossa realidade. E o paralelo que o estudo traça é bem direto. Assim como naquelas cidades, hoje também existem muitos sinais espirituais visíveis no mundo. A análise aponta que a igreja vive batalhas espirituais importantes e que o tempo é sim de arrependimento e conversão. E tem uma reflexão final muito forte. Será que algumas das nossas maiores lutas hoje não são, na verdade, a própria verdade tentando se mostrar pra gente? E assim a gente chega na reflexão final. E o legal é que o estudo não termina apontando o dedo, condenando, ele termina com um convite. Um convite para olhar para dentro e focar em cultivar uma coisa que é essencial, um coração que está aberto a aprender. A análise toda se encerra com essa pergunta, que no texto original é, na verdade, uma oração. E não tem uma resposta pronta, uma receita de bolo. A ideia é justamente deixar essa questão no ar, para a gente pensar. No mundo cheio de informação, cheio de sinais,
Como é que se cultiva um temor santo? Como se cultiva um coração que quer aprender e um vigor espiritual? Como não cair na simples indiferença? Bom, fica aí a reflexão.